Na computação, um emulador é um software que reproduz as funções de um determinado ambiente, a fim de permitir a execução de outros softwares sobre ele. A história dos emuladores é antiga. Foi mais ou menos com a chegada do 486 e depois do Pentium, o pontapé inicial para aquilo que mais tarde seria uma revolução no mundo dos emuladores. Isso porque, através do desenvolvimento de computadores mais poderosos, foi possível que os primeiros emuladores de videogame fossem criados. E não foram os poucos desenvolvidos. 4DO, EPSXE, Dolphin, Fusion, SSF, SNES 9X, Magic Engine, NuDC, PCSX2. A lista é enorme. A chegada dos emuladores nos computadores caseiros possibilitou às pessoas conhecerem jogos que dificilmente ou jamais viriam, possibilitando as gerações mais novas terem contato com todo o universo de jogos já criados. Seja por falta de dinheiro para comprar um jogo, ou seja pelo fato do mesmo não ser mais comercializado, a importância dos emuladores no mundo retrogamer é absurda. E tudo isso à distância de poucos cliques. Valeu, internet! E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Alan. E sendo este o primeiro vídeo do canal, quis estrear um assunto muito interessante, mas pouco falado, que é a construção de emuladores, trazendo para vocês informações a respeito de como funciona o processo de elaboração desses programas, que trazem tanta alegria pra gente. O trabalho foi complicado. Procurar sintetizar termos técnicos em algo que possa ser entendido por leigos no assunto da programação não foi tarefa fácil. Em alguns momentos, as coisas que lia pareciam ter saído de um filme de ficção científica. Eu ficava com a cara mais ou menos assim. Que porra é essa? Mas dificuldades à parte, levou um tempo, mas consegui. Creio que reuni uma quantidade razoável de informações para explicar a vocês sobre esse assunto. E o resultado dessa pesquisa vocês conferem agora, aqui, no GameX Project. Lembrando, pessoal, que esse vídeo não visa criar um tutorial para explicar como construir um emulador. As informações que serão passadas aqui são bem básicas e têm por objetivo apenas dar uma ideia a vocês de quais são os desafios que um programador encontra na hora de desenvolver um emulador. Diferentes videogames possuem complexidades e desafios diferentes quando o assunto é recriar o comportamento de seus hardwares através da emulação. As informações que vocês terão contato agora não são uma verdade universal para todas as espécies de emuladores. Cada sistema é um universo único que precisa ser desvendado pelo programador. O conteúdo deste vídeo tem como base a construção de um emulador de Master System. Então é o caminho das pedras para a construção deste emulador que vamos seguir. Então, vamos lá! Muitos vídeos na internet falam sobre emulação, onde baixar emuladores, como configurá-los, mas é raro encontrar algum que explique o assunto como um emulador é criado, e dá para entender o porquê. O inferno foi achar informação sobre essa Um emulador nada mais é do que um programa, desenvolvido com o objetivo de imitar o comportamento de um hardware. Esse tipo de programa busca reproduzir instruções que foram feitas em uma plataforma para uma outra. Para ser curto, um emulador é feito para se comportar da mesma maneira que o hardware emulado. Tá, Alan, agora fala algo que eu não sei. A construção de um emulador não é tarefa simples. Para escrever um emulador, você deve ter um bom conhecimento geral na área de programação. O primeiro passo é a escolha da linguagem de programação a ser usada. As alternativas mais comuns são o C++ ou o Assembly. Cada uma dessas linguagens possui vantagens e desvantagens. No caso do Assembly, a vantagem é que o mesmo permite produzir um código rápido. Sua desvantagem está na depuração, o chamado debug. Em resumo, debug é o processo de encontrar e reduzir defeitos num aplicativo de software ou hardware. Ou seja, achar os erros do programa. Quanto maior ele fica, mais possíveis erros podem surgir na programação e mais difícil fica a resolução destes problemas. Já o C++ é relativamente fácil o debug e a manutenção do código. Sua desvantagem é ser mais lento que o Assembly. Mas então, na hora de escolher, qual programa utilizar? Quais critérios seguir para escolher a melhor linguagem?
Essa decisão é algo muito particular que só pode ser respondida pelo próprio programador. É ele que, observando o desafio que tem pela frente, pesará se deseja por um lado velocidade e mais complexidade, ou menos velocidade e menos complexidade na depuração de seu código. Uma coisa é certa: o sucesso na criação de um emulador está diretamente ligado ao conhecimento que o programador tem da linguagem que escolher. Quanto mais conhecimento na linguagem escolhida, maiores são as chances de um bom emulador ser criado, e mais chances de que ele funcione. Segundo passo. O segundo passo é achar toda a informação disponível sobre o hardware a ser emulado. Conhecer a arquitetura do videogame. Diversos sites na internet, como a SMS Power, estão repletos de informações técnicas que são de grande valia para aqueles que desejam estudar o hardware do videogame que se quer emular. Tais informações não só ajudam, como são essenciais para o desenvolvimento desse projeto. Não se pode tentar emular aquilo que não se conhece. Terceiro passo. De posse de toda a informação, começa o processo de escrever o código. Como já dito, um emulador simula o hardware do videogame. Então aquilo que o programador deve fazer é desenvolver códigos que sejam capazes de se comportar da mesma maneira que esse hardware. São necessárias centenas de linhas de programação para cuidar da parte do processador, do vídeo, da memória RAM, da memória ROM, do som e do input/output, ou seja, os controles. Vou tentar explicar da maneira mais fácil possível cada um deles. Programadores de plantão, me deem um tempo. O processador. O processador é responsável por controlar todo o universo de um jogo. Só para demonstrar o tamanho de sua importância, darei aqui alguns exemplos das funções que desempenha no momento em que um jogo está sendo executado. Suponhamos que você esteja jogando Sonic e você aperte o botão de pulo. Muita coisa acontece. Entrada. Aqui, o processador verifica se os botões estão sendo pressionados ou não. Lógica. É feita uma verificação se Sonic encontra-se sobre o solo ou qualquer uma plataforma, o que viabiliza o salto. Aritmética. O movimento de salto é calculado levando em consideração o estado presente do personagem, como sua posição e velocidade. Essa parte é responsável pela simulação física do game. Coisas como gravidade e inércia são controladas por ela. Uma das maneiras mais fáceis, se é que se pode usar essa palavra, para se entender como um processador funciona, e a partir daí emulá-lo, é criar um interpretador. O interpretador é um programa que deve ser desenvolvido pelo programador, que consiste basicamente em criar uma linguagem de programação com variáveis que guardem o estado de cada estrutura interna do processador, além de reproduzir o comportamento de cada instrução, à medida em que o programa é executado. É através da descoberta de como o processador se comporta que é possível tentar reproduzir esse comportamento por meio de software. Em resumo, o interpretador observa o comportamento do hardware, em seguida diz o que ele está fazendo. O interpretador é, de fato, parecido com um trabalho de um intérprete. Trata-se de um processo de tradução em tempo real de uma linguagem para outra. O vídeo. Hoje, a capacidade gráfica das placas de vídeo é realmente alta. Placas top de linha como a GTX Titan, dentre outras, possuem um poder computacional absurdo, conseguindo renderizar imagens com um grau de realismo impressionante. Na geração 8 bits, os processadores de vídeo eram bem mais primitivos, com um limitado poder computacional, o que tornava a construção de um jogo algo bem mais desafiador. Como produzir gráficos atraentes e dinâmicos em uma velocidade aceitável? A resolução de 256 por 192 pixels do Master System pode parecer desprezível para os padrões atuais, mas estamos falando de quase 50 mil pontos na tela. Era impossível manipular cada um deles de forma individual. A solução clássica, simples e genial foi a utilização de tiles. Tile System é um sistema de criação e estruturação de cenários baseando-se em junções de diversos mini-blocos, fazendo com que o game fique mais rápido para ser processado. Ao invés do processador se ocupar de uma grande imagem a ser processada, ele apenas tem trabalho na renderização de imagens pequenas, mas que juntas formam todo o cenário de jogos desse sistema. Os jogos da era 8 bits, por mais complexos ou sofisticados que fossem, utilizavam esses tiles para construir os seus gráficos. Basicamente, uma espécie de mosaico digital.
Os artistas desenhavam todos os tiles de tal maneira que, arranjados corretamente, se integravam de forma harmoniosa na tela. As demais partes do hardware seguem de forma muito próxima àquilo que foi estabelecido para a emulação do processador. Porém, é claro, cada uma delas, memórias, som e controladores, sempre repletas de muitas particularidades e uma boa dose de complexidade. Quarto passo. Terminando de escrever todos os códigos, o próximo passo é testar o emulador, utilizando uma ROM do jogo, e observar como ela se comporta. A partir daí, o programador terá uma ideia do que funciona e aquilo que ainda precisa ser melhorado. O complicado nessa parte é que um pequeno bug em qualquer trecho do código poderia causar uma falha em exibir qualquer coisa que lembrasse o jogo original. Além da verificação visual, é muito útil nesse momento a escritura de um pequeno debugger, que deve ser inserido junto ao código da programação. O debugger é um programa usado para testar outros programas e fazer a sua depuração. No presente caso, testar o programa escrito, emulador, e verificar se existe algum erro em sua estrutura, depuração. O debugger também pode ser usado para paralisar a emulação em um certo ponto. Isso permite que o programador verifique o que está acontecendo naquele momento. Algo muito útil quando um erro é detectado em determinada etapa da emulação. Essa parte, pelo que eu pude perceber nas pesquisas que fiz, é a que mais testa a paciência e persistência dos programadores. Isso porque a revisão do código é um processo longo, lento e tedioso. Revisar linha por linha em busca de erros é como procurar uma agulha no palheiro. É algo que soa chato até mesmo para as pessoas que nunca mexeram com programação. Conforme dito por um programador de um emulador, todo programador sabe que criar código é bacana, corrigi-lo, quase nunca. Terminada essa última parte, tendo o programador realizado um bom trabalho, isso já deve ser o suficiente para executar um jogo comercial. E será a reiteração desta última etapa que permitirá ao programador aperfeiçoar cada vez mais o seu projeto, ajustando seu código apropriadamente. Um bom emulador precisa apresentar boa velocidade, filtros, ferramentas de debug e acurácia, que é a exatidão com a qual o programa consegue executar um jogo. Mas esses detalhes são alcançados com o tempo, desde que o programador não demonstre cansaço frente a tais desafios. Depois de terminar minha pesquisa a respeito da confecção de um emulador, eu posso dizer a vocês uma coisa. O que foi falado aqui é apenas uma pequena fração da ponta do iceberg que é escrever um emulador. A quantidade de conhecimento envolvido no processo é absurda. Em muitos momentos em minha pesquisa, me deparei com termos e diálogos que sequer entendia. Foi através da comparação entre os relatos de diferentes programadores que me permitiu entender um padrão na construção dos emuladores. Esse padrão são todas essas informações que vocês acabaram de ouvir. Aqueles que se dedicam a desenvolver um emulador, escrevendo centenas e até milhares de linhas de código para fazer a possibilidade de seu uso em nossos computadores, merecem muito o nosso respeito. Surprise, motherfucker! Sem querer entrar na discussão de direitos autorais, pirataria e se a emulação é ou não legal, uma coisa é certa. São através dos emuladores que se é permitido aos jogos antigos obterem uma sobrevida. Graças a eles, pessoas que não viveram na época do ápice daquela determinada geração de videogame podem desfrutar de seus jogos, das particularidades que mudam a cada nova geração e entender um pouco da história desses sistemas. Esses programas também não deixam de ser um grande presente àqueles que viveram nessas gerações passadas e querem resgatar uma parte daqueles momentos se divertindo com os seus jogos preferidos da época. Um emulador é um programa feito para que esses jogos antigos jamais sumam da memória das pessoas. Em minha infância, eu lia diversas revistas de videogame e sonhava em poder jogar aqueles jogos. Sonhava em poder participar daqueles mundos que pareciam tão distantes de mim naquela época. Todo retro gamer deve e muito a esses verdadeiros heróis da programação. Fica aqui a minha pequena homenagem a essas pessoas. Muito obrigado, programadores. Vocês são foda. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sei que a quantidade de informação que eu falei é alta, mas eu procurei através da edição deixá-lo o mais interessante possível. Se vocês têm algum amigo que usa emulador ou conhece algum programador, compartilhe esse vídeo com eles.
Dúvidas, críticas ou sugestões, podem deixar aí nos comentários. Agora, se vocês forem gente boa, bacanas, excelentes pessoas, por favor, curtem e compartilhem o vídeo. Mas se forem chatos, nem gostar de vocês, pode dar um dislike, não tem problema. Eu tô zoando. Mas é sério, curte o vídeo aí. Deu muito trabalho para fazer. Valeu! Jarvis, você está aí? At your service, sir. Verifique nossa conexão de banda larga. Check. Abra o programa de edição e conecte-se à internet. I have indeed been uploaded, sir. We're online and ready. Ache um novo tema para falarmos a respeito. Will do, sir. Procure vídeos e imagens para usarmos no próximo vídeo. Pode começar a edição. As you wish.